Obrigada. O que atrás aqui, mocinha? Relate pra mim. Então, eu vim, na verdade, por orientação da minha personal. Eu treino com ela 4 vezes por semana. Nossa, que ótimo! Pois é, só que mesmo assim eu não tenho tido ganho de massa muscular, eu tenho sentido muita fadiga muscular mesmo, então ela me orientou para que procurasse um médico para fazer, né, solicitar alguns exames, ver o que está acontecendo. É importante. E além dessa fadiga muscular, tem algo que você sinta? Eu reparei que de um tempo para cá a minha imunidade está bem baixa, assim, eu pego gripe com muita facilidade, vivo gripada, meio que não se cura. E tenho percebido que eu acordo bem alérgica, assim, espirrando muito, coisas que não ocorriam. Interessante, Carla. Realmente isso não é normal. Eu vou pedir uns exames de sangue, uns exames de imagem, para que eu possa avaliar melhor o seu caso e assim a gente ter um norte por onde começar, para saber o que anda ocorrendo com você. Tá. Realmente a sua personal tem razão. Não é uma coisa corriqueira de se acontecer, ainda mais do jeito que você vem. Porque eu treino há anos já, né? Então a Isso, gente é treino. não, tem alguma coisinha aí. Mas a gente vai achar, Carla. Tá. Me dê um tempinho, eu vou pedir os exames. Carla? Oi. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Carla, pode sentar, por favor. Tá, obrigada. Carla, pode apoiar o braço, por favor. Tá, deixa eu ver a nuca. A gente sempre esquece, né? Sim. Carla, vai ser só uma picadinha, tá bom? Tá bom. É rápido. Sua veia tá bem frágil, ela rompeu. Vou tentar novamente. Tá. Olha, eu consegui tirar essa quantidade, porque ela tá rompendo. Tá. Sempre acontece isso toda vez que você vai colher sangue? Não. Não? Não. Geralmente na primeira já tiram sangue de mim. Ah, tá. E essa mancha? Esse roxo? Isso. Ah, acho que eu devo ter batido. Tem outros roxos também no outro braço, mas devo ter batido, desastrada em alguma coisa. Mas você percebe que tem várias manchas? É só no braço? Você tem outros lugares no corpo? Você já prestou atenção? Ah, você falando assim, eu percebo que sim. Ultimamente eu tenho tido mais roxos assim na perna também. Mas eu sempre associo a desastres domésticos. Então, mas não é muito comum, tá? Ah, Essas manchas roxas, você tem que conversar com o seu médico. Eu vou levar o sangue agora, e aí no seu retorno com o médico, você comenta, por favor. Bom dia, Carla! oi, tudo bem, Seja doutora? bem-vinda, tudo bem e você? Tudo Tá bom? melhor? Tô, na verdade é igual, mas acho que hoje já dá pra saber, né? Alguma coisa. Sim. A doutora, a enfermeira, quando foi colher meu sangue, ela pediu pra eu te avisar que ela notou manchas roxas no meu braço. Aí eu comentei sobre outras partes do corpo também. E a veia, ela se rompeu 1 ou 2 vezes ela tentando tirar o sangue. Então ela pediu pra te avisar que ela tá frágil, né? Sim, Carla. Vamos conversar bastante sobre isso. Na verdade, dentro do diagnóstico que seus exames me mostraram, é algo esperado para acontecer. Eu vi e analisei, você está com um tumor na glândula suprarrenal. Calma, Carla, não precisa se preocupar que a gente vai explicar exatamente o que você tem. Mas para a gente falar de tumor na glândula suprarrenal, primeiro a gente precisa explicar o que é a glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela tem aí mais ou menos 5 centímetros e ela é localizada exatamente na parte superior do rim. São 2 glândulas suprarrenais, né? Cada rim, rim direito e rim esquerdo. Então a glândula fica em cima de cada rim. E a glândula ela é composta pela medula suprarrenal, que vai ficar no centro do suprarrenal, né? E o córtex suprarrenal. Então, medula no meio e o córtex que vai ficar em volta da glândula suprarrenal.
O córtex, ele é responsável mais ou menos aí por 80% da glândula suprarrenal. Aí pra gente entender o que essa glândula faz. Ela produz hormônios que são assim essenciais e muito importantes para a nossa vida, para o nosso organismo em geral. Na medula, ela é responsável pela produção da adrenalina, do hormônio da adrenalina e da noradrenalina, que são aqueles hormônios que a gente precisa naquele momento de luta e de fuga. Mas o mais importante que a gente tem que ressaltar aqui nesse vídeo são os hormônios produzidos no córtex. Lembra que eu falei para vocês que são a camada externa da glândula suprarrenal. No córtex, ele vai produzir os hormônios esteroides, que eles regulam a concentração de água e de sais minerais. Um exemplo do hormônio produzido pelo córtex é o glicocorticoides. É meio complicado de falar, mas é isso, glicocorticoides. E o principal, ele é responsável pelo quê? Pela produção de glicose a partir de proteínas e de gorduras. Mas o principal glicocorticoides é o cortisol, que é isso que a gente vai falar mais um pouco nesse vídeo. E o cortisol, ele que vai deprimir o sistema de defesa corporal. Um outro hormônio que o córtex também produz, que é importante a gente comentar com vocês, são os mineralocorticoides, que ele é responsável pela retenção de água e pelo aumento da pressão sanguínea. E quais são as causas do tumor na glândula suprarrenal? São diversas. Então, pode se encadear através do estresse, pode ser também uma disposição genética, hereditária, o uso de corticoides, de medicamentos e vários outros fatores podem desencadear esse tumor. E quais são os fatores de riscos? A gente vai citar alguns, que seriam ser mulher tem mais predisposição para isso, crianças até 5 anos de idade, adultos seria nessa faixa etária entre os 40 e 50 anos, ou também em raríssimos casos, mas pode acontecer também, um erro genético. Bom, a Carla, com o seu tumor na adrenal, ela vai ter uma hiperprodução de cortisol e aldosterona. E a exposição prolongada a esses dois hormônios pode causar alguns dos sintomas que ela apresenta no quadro dela, como, por exemplo, a perda do colágeno, que é responsável pela firmeza da nossa pele e dos nossos outros tecidos, como, por exemplo, os vasos, o aumento da pressão sanguínea, que é causado tanto pelo cortisol como pela aldosterona, e isso junto com a fraqueza, a falta de colágeno, a fraqueza dos tecidos, explica muito bem por que aparecem manchas arroxeadas no corpo dela, porque já tem essa fragilidade nos tecidos, certo? Aí aumenta a pressão, o sangue vai passar muito forte, muito rápido pelos vasos sanguíneos, e qualquer batidinho, às vezes nem batendo mesmo, aparecem manchas arroxeadas pelo corpo inteiro. Isso seria devido a essa falta de colágeno e a pressão arterial alta. Algumas outras sintomas, né, que vão aparecer com o cortisol elevado e a aldosterona elevada, principalmente o cortisol, seria a fraqueza muscular e a perda das fibras musculares já existentes, o que nos remete às queixas da Carla de ela não conseguir ganhar massa muscular e de ela se sentir muito fadigada durante o treino. Mesmo ela treinando excessivamente, fazendo dieta certinho, não consegue ganhar massa muscular. Aqui o cortisol elevado também explica isso. E também o cortisol elevado em períodos prolongados vai causar uma queda da imunidade, né, dos leucócitos. Então ela vai acabar adquirindo muitas doenças viróticas, né, que vêm sendo apresentadas.